Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus. Estamos envolvidos no estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos estudar o capítulo 11 e, como nós temos dito, tem sido um estudo muito breve, muito mais de cunho devocional do que de interpretação. Uma vez que o nosso tempo é tão curto, tão objetivo, e o estudo de Apocalipse ele é tão profundo. A gente tratar capítulo por capítulo, versículo por versículo, demandaria muito tempo. Então nós temos tentado atingir a nossa meta, mesmo com o tempo que nós dispomos. Quem sabe uma outra ocasião, num outro lugar, num outro espaço, a gente possa se aprofundar mais sobre esse estudo, que é fascinante, ele é fascinante. Mas vamos ler então. Primeiramente, nós vamos ler o capítulo 11, do versículo 1 ao 14. Esse capítulo é um pouquinho maior, então nós vamos ler uma quantidade de versículos maior para poder tratar de uma forma mais ampla. Diz assim: Depois disso recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: Levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros, que estão em pé diante do Senhor no mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-los, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciar a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. E todas as pessoas que viram ficaram com medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: Subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O 2º ai já passou, mas olhe, o 3º ai virá logo. Amém. Queridos, só para ser assim objetivo, como nós dissemos em alguns estudos atrás, o livro de Apocalipse é um livro que não está preso a um tempo específico, ou precisamos dizer que a linguagem dele é bem simbólica, tá? Há várias formas de interpretar o livro de Apocalipse. Esse texto, por exemplo, ele é uma analogia do que o profeta Ezequiel falou, quando diz, por exemplo: Depois disso recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, para medir o templo. Esse texto aconteceu durante o período do cativeiro que o povo judeu estava na Babilônia. Então vejam, é bem possível, é bem provável que a visão que João teve foi desse período, de um povo que estava oprimido, de um povo que estava preso, de um povo que estava acuado, vivendo como escravo. E durante 70 anos esse povo viveu ali.
Então a Bíblia inclusive fala sobre algumas questões de dias, datas, quantidade de dias, ou seja, esse povo viveu ali durante esse tempo. Então, é muito provável que essa passagem esteja indicando para episódios do Antigo Testamento e durante o período inicial do Novo Testamento. Nós vamos entender um pouquinho. Vejam, mas nós vamos tirar lições dessas passagens. Quando a voz manda o apóstolo pegar uma régua, um caniço para medir o tempo, ele diz assim: conte as pessoas que estão adorando no templo. Veja, Deus faz distinção para aqueles que o adoram no templo. Igreja, veja bem, igreja, princípio da igreja é comunhão. Essa história de pessoas dizerem, eu sirvo a Deus em casa, eu sirvo a Deus sozinho, do meu jeito. Não, isso não tem respaldo bíblico. Isso não tem respaldo bíblico. E aí, em toda a Bíblia, eu posso andar com Deus onde eu estiver? Com certeza. Eu posso estar com Deus onde eu estiver? Com certeza, não tenha dúvida. Mas quando a Bíblia Sagrada fala sobre a igreja, diz que Cristo veio buscar a igreja. Quando a Bíblia diz que Deus preparou um povo, Deus separou um povo, gente, a palavra de Deus fala sobre grupo, fala sobre povo, não fala sobre individualismo, sobre a pessoa, sabe, egoisticamente ver só, porque a palavra diz que desde a criação do mundo, quando criou o homem, não é bom que o homem esteja só. Deus fez para ele uma ajudadora. Bom, mas vamos continuar. Conte as pessoas que estão adorando no templo, porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio é dado aos pagãos. Pessoas desinteressadas, sem compromisso, sem aliança. Eu sou pastor há mais de 20 anos. Quantos anos eu já vivi dentro de ministérios, pessoas que se ocupam em entrar no templo para adorar a Deus. Aqueles que ficam do lado de fora acham que, sabe, não tem nada lá dentro da casa de Deus. Não estou aqui julgando, mas sabe, há pessoas desinteressadas em estar juntos, enfim, ser corpo, ser igreja. Continuando a passagem, irmãos, a Bíblia diz que Deus está enviando suas 2 testemunhas. E dessas 2 testemunhas, ele diz assim, são as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Oliveira, de onde vem o azeite que indica unção. Candelabro, aonde acende a luz. Unção e luz, Espírito Santo, Jesus. Mas essas 2 testemunhas quem são? Moisés e Elias. Porque a Bíblia diz que uma das testemunhas tem o poder de transformar água em sangue, lançar pragas de gafanhoto, diversas pragas. Quem fez isso na Bíblia foi Moisés. E quem mandou, quem profetizou para que não chovesse durante muito tempo, esse foi Elias. Moisés representava a lei que o povo recebeu, os 10 mandamentos, toda a lei que o povo recebeu para poder seguir a Deus. E os profetas são simbolizados por Elias, que confrontou reis, que confrontou rainha, que confrontou aqueles que lideravam da sua época por estarem distante de Deus e por serem corruptos, por serem maus, sabe? Maltratar o povo, enfim. E a Bíblia diz que esses homens vestiam pano grosseiro, homens simples, sem vaidade, homens dos quais o mundo não era digno, a Bíblia fala. Hoje a gente vê as pessoas até para ir na igreja cheia de vaidade, cheia de ostentação. As pessoas querem mostrar roupa, conhecimento, cultura, dinheiro, carro bonito, carro zero do ano, enfim. O que é essencial na vida de um cristão? Amor a Deus e ao próximo, amor fraterno, doação, vida. Isso é o que é essencial. A Bíblia diz que quando as 2 testemunhas acabaram de anunciar a mensagem, o monstro vem do abismo, lutará contra elas e vencerá e as matará. Só que essas testemunhas ficarão mortas durante 3 dias e meio e depois se levantará.
vencendo, e Deus diz: suba para cá, eu posso encontrar aqui a figura de Jesus. O inferno achou que tinha vencido o Filho de Deus, e durante 3 dias esteve morto, esteve sepultado e venceu a morte. Jesus venceu a morte. A Bíblia fala sobre sofrimento. Olhem, o segundo ai já passou, mas olhem, o terceiro ai virá logo. Nós não temos ideia o que é sofrimento. Tivéssemos vivido no primeiro século da era cristã, leia o primeiro e segundo século da era cristã, como é que as pessoas pagavam por dizerem que eram cristãos, sabe? E voltando ao texto, essas 2 testemunhas, o texto diz que quando falava saía fogo da boca. Não é uma coisa literal. O fogo quer dizer juízo, julgamento, justiça. Então, quando eles falavam, vinha a palavra de justiça, justiça sobre aqueles que erravam. Por isso que a Bíblia fala que essas 2 testemunhas incomodavam tanto a reis, a pessoas erradas, corruptas, pessoas mentirosas, pessoas que queriam andar no erro. É como hoje em dia, sabe? Lideranças que vivem roubando ao povo, extorquindo ao povo. Pessoas já se envolvem no meio de políticas públicas para tentar subtrair o que é do povo. E aí o povo não tem saúde, o povo não tem segurança, o povo não tem educação, o povo não tem alimento, o povo não tem emprego, porque aqueles que assumem o poder querem tirar. E a Bíblia diz que essas 2 testemunhas condenavam esse tipo de atitude. E por isso o povo lutava contra elas. Enfim, e aí, continuando o texto, dado o nosso tempo tão exíguo, diz, versículo 15 em diante: então o 7º anjo tocou a trombeta, e houve vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Isso aqui é o fim. Quando acontecerá o fim? Falta pouco tempo, é breve o tempo em que acontecerá o fim, e o Senhor, a arca da aliança, a presença de Deus, virá a nós. Diz a Bíblia: aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus. Adoraram. Versículo 19: então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. E essa mensagem é um alerta. Essa mensagem é um alerta para aqueles que não querem compromisso com Cristo, para aqueles que querem distância de Cristo. Ele um dia voltará. E para crente que acha que pode viver de qualquer maneira, pode fazer o que quer, da maneira que bem entende, sabe, sem liderança, sem obediência, sem responsabilidade, sem compromisso, de forma largada. Tem tanto compromisso com esse mundo, tem tanta responsabilidade com esse mundo, mas não tem responsabilidade com Deus. A 7ª trombeta, quando toca, Deus está dizendo: chegou a hora, agora é o limite, chegou o tempo. Jesus vai voltar. Então essa passagem do capítulo 11 fala sobre um contexto histórico, mas serve aqui nesse texto, nesse capítulo, vários alertas para nós. A medição do templo é para aqueles que entram para adorar a Deus, aqueles que entram em Cristo, sabe? A Bíblia diz que o reino de Deus começa dentro de nós. Quando Jesus está no nosso coração, o reino de Deus começa dentro de nós e vai até a eternidade. Então entenda que nós precisamos ter esse compromisso com Ele. Ele nos amou de tal maneira que deu a vida em nosso lugar, morreu por nós. É hora de despertarmos e buscarmos a Ele, assumirmos um compromisso com Ele. Os dias estão aí. Quem está ao nosso lado hoje, amanhã pode não estar. Não vamos ficar pensando, preocupados como muitos ficam. Vai haver o arrebatamento, eu vou ser levado antes. Não, querido, pensa na tua vida. Pensa no teu compromisso com Deus. Jesus pode voltar a qualquer momento. E como que você está para essa volta? Pensa nisso, de coração. Falo isso porque eu te amo. Eu creio nessa palavra, então
Eu preciso ler e, em forma de mensagem, te alertar, tá bom? Depois leia a Bíblia. Se você não tem, peça. Meu telefone é 21 98637 2867. Pode mandar um zap, eu mando a Bíblia para você de graça, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra e pelo teu alerta. Essas palavras, Senhor, nos preocupam sim, porque o sofrimento, a dor, ninguém quer. Mas nós bem sabemos, Pai, que um dia tudo isso irá acontecer. Quando? Não sei. Pode ser daqui um dia, pode ser daqui um ano, pode ser daqui a 10, 20, 30 anos, mas eu sei que um dia o Senhor vai voltar. E te pedimos, Pai, ajuda-nos a estar prontos, preparados para a tua volta. Meu Deus, eu quero entregar essa noite em tuas mãos, esse sábado, esse domingo, nossa vida, família, irmãos, todos aqueles que nos ouvem, Pai. Declarar o nosso amor por Ti, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina hoje e para sempre. Amém, Senhor. Querido, bom estar com você. Desculpa, hoje passei do nosso tempo programado, né? Mas amanhã eu vou tentar falar um pouquinho menos. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.